Fala pessoal, bom dia. Hoje estamos aqui apresentando nosso podcast e nada melhor do que começarmos falando sobre o tema do nosso podcast e o tema da nossa conversa de hoje. Vamos falar sobre a influência das redes sociais na saúde mental dos jovens. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu trouxe um convidado mais que especial, que é o nosso querido amigo Igor Lacerda. E aí, Igor? Ih, Bom dia. E beleza? aí, tudo Bom bem, cara? dia, tudo bem? Então, para a gente falar sobre qualquer tema, a gente primeiro precisa conversar e entender como tudo começou. A história é muito importante para que a gente possa entender os princípios do dia a dia, da atualidade, entender os reflexos das coisas que acontecem Com na nossa certeza. vida. Uhum, E aí eu queria, primeiramente, conversar com você e uhum, entender como é que as coisas começaram em relação às redes sociais uhum, e ao impacto da vida digital, principalmente nos jovens de hoje em sim. dia. Então, o ser humano é um animal social, né, então desde sempre ele buscou formas de se agregar e de se juntar em meio a coisas que unia, né. Tem gente que vai dizer religião, etc e tal, não sei o quê. Uhum. Mas a realidade é que na vida prática isso sempre aconteceu. Sim. Então você tem, por exemplo, no decorrer da história, na Idade Média existia um grupo, uma organização chamada Corporação de Ofício. E lá, pessoas de um mesmo ofício, de um mesmo trabalho, se uniam para compartilhar suas experiências, né. Então tinha a corporação de ofício dos marceneiros, dos engenheiros, dos arquitetos e tal, Sim. né. Mas com o advento da internet, o que acontece? Ali em meados de 90 até 2000, né, Uhum. ah, vai surgindo os sites, vão surgindo blogs, Uhum. né, especializados em assuntos específicos. Por exemplo, você tinha blog de jogo, você tinha blog de culinária, você tinha blog de carros e tal, né. Uhum. E se você quisesse consumir conteúdo de carro, consumir conteúdo de tecnologia, você tinha que ir lá especificamente naquele blog, né. Então, por exemplo, hoje se eu quiser saber alguma coisa sobre alguma placa de vídeo, eu vou lá no YouTube, boto um vídeo e aparece para mim. E depois o algoritmo vai ficar soltando um monte de conteúdo sobre placa de vídeo, sobre processador, sobre não sei o que, sobre não sei o que lá. Pois é, inclusive é até interessante tu ter falado sobre isso, porque a gente vê como a busca pelo conhecimento através das redes sociais, elas mexem diretamente na questão dos nossos gostos, Sim. como até os próprios algoritmos entendem isso e Uhum, tentam realmente manejar uhum, da forma que, por exemplo, a gente busca uma informação sobre algum conhecimento, seja pela faculdade, pelo uhum. trabalho, até mesmo conhecimento pessoal mesmo. O próprio algoritmo entende isso e busca até atrelar, por exemplo, vendas de ideias, Sim. como a própria publicidade e propaganda, de Uhum. vender ideias ou vender produtos através das nossas pesquisas. Sim. E baseado nisso, a gente entende que a busca pela procura da internet, da vida digital, acaba causando um mesmo nexo, um núcleo igual, eles acabam atrelando a mesma coisa. E Uhum. eu queria falar com vocês sobre alguns problemas que Sim. isso pode causar, porque como tudo na vida tem benefícios, há também malefícios. Aham, com Eu queria entender certeza. contigo alguns que você poderia destacar hoje pra Olha, gente. então, por exemplo, depois da questão do Facebook, né, Sim, porque até o Orkut a gente tinha uma rede social que era baseada em comunidade, sim. né, então, eu odeio acordar cedo, a comunidade dos que não gostam de uva passa no arroz, né, essas coisas assim. Aham, No Facebook, acontece o algoritmo, aham. que é uma série de códigos e inteligência artificial que vai analisar o que você gosta, Sim, vai analisar quem é você, vai colher uma série de dados baseados nos seus comportamentos naquela rede social. Para quê? Para que você passe o máximo de tempo possível naquela rede. sim, Então, o produto da rede social não é a rede social, é você. Você sim. passa a ser o produto da rede. Vira uma vitrine, né? Exatamente. Porque aí a rede social mantém você lá dentro, Sim. você se torna o produto dela, as empresas vão e compram tempo, né? Ou seja, compra tráfego, ah, compra visibilidade mesmo, né? Sim. E é assim que essas redes sociais elas vão se sustentando. Ou seja, você se torna um produto, né? Você se torna ali a peça Sim, no açougue, claro. né? E as empresas de rede social, elas vão colhendo dados, Uhum. vão vendendo esses dados, Com certeza. vão colhendo padrões de comportamento. Então, por exemplo, Igor ele gosta de saber sobre, sei lá, coisa específica, remédio para cavalo. Uhum. Então, vai ficar bombardeando de conteúdo e de tráfego sobre remédio para cavalo. Uhum.
E é assim que a rede social ela se sustenta, né? Por quê? Porque ela criou uma série de ferramentas de inteligência artificial que conseguem mapear os seus gostos e vender para você. Sim. O que acontece? O que que isso gera? O que que isso gera de malefício na pessoa que consome? A rede social, por ela ter esse jogo de prender você, de fazer com que você fique o máximo de tempo possível, ela começa a criar, enfim, lá na concepção do Facebook, né, foi realmente uma questão de engenharia psicológica. Sim. Então, eles exploraram vulnerabilidade na cabeça do ser humano. Pois é, e até também de entender essa questão de entender o ser humano e Uhum, de ver também como a identidade digital, uhum, ela consegue mudar e mexer diretamente na identidade real da pessoa, com certeza. né? Transformar, como você falou, transformar as pessoas em vitrines, e as pessoas viram produtos, Uhum, automaticamente começa também uma distorção com dos certeza. padrões de imagem, Uhum, dos padrões sociais, é. do que é certo, o que é errado. Aham. Quando esse processo de vitrine começa, socialmente falando, existe também um senso de comparação, Uhum, que causa problemas grandes, como, por exemplo, depressão, com ansiedade, em certeza. vários jovens, Sim. pelo senso de comparação. Por exemplo, famoso tal tem isso, então eu também tenho que ter. Aham. Famoso tal conquistou isso, então eu também tenho que conquistar. Pois Ou é, e é seja, uma coisa irreal, né, tipo, você não sim, consegue claro. conquistar. Por exemplo, se pessoa tal, sei lá, Virgínia consegue algo, Virgínia que é uma grande Uhum, influência hoje no nosso meio, se ela consegue algo fazendo determinada coisa, eu vou fazer determinada coisa para que isso. eu também consiga algo e Uhum, reproduzir aquele meio. Só que aí também a gente cria um grande problema, justamente como tu falando, nessa questão da aham, identidade. aham. As pessoas começam a se perder do que elas são, Sim, começam a atrelar perfis que não são delas necessariamente, sim. para conseguir agradar um meio social e se encaixar nessa vitrine que as próprias redes sociais, Uhum. juntamente com os algoritmos, conseguem colocar na sociedade. Pois é. Uhum. Mas aí, enfim, eu queria falar outras coisas contigo, justamente em relação também ao impacto que isso causa na rede social, em relação à rede social com a família, por Aham. exemplo, nas relações sociais, relações de amigo, relações de família, porque a gente sabe que existe um problema muito grande quando as relações elas passam a ser digitalizadas. Por Uhum. exemplo, hoje a gente tem o Tinder. O Tinder é uma ferramenta que as pessoas utilizam para se relacionarem de forma afetiva pelas redes sociais. eh, e isso acaba, de certa forma, afetando as relações reais entre as Uhum. pessoas e os seres humanos. Com certeza. E, por exemplo, existem outras redes sociais também, o próprio WhatsApp, é muito comum a gente ver pessoas na mesa de bares, restaurantes, Uhum. ao invés de elas estarem conversando, estão pelo próprio Instagram, pelo próprio Sim. WhatsApp, trocando informações até sobre o momento pela rede social e não Aham, vivem o real. aham. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão justamente Sim. de quando a vida real ela deixa de existir e Aham. começa a vida digital. Cara, então, um dos principais problemas envolvendo relações familiares com redes sociais é o primeiro. Número um, os pais eles não ligam. Existe um percentual de quase metade dos pais Sim. que não estão nem aí para o que o filho consome na internet. De fato. Ou seja, é um pai que vai jogar a criança Sim. num mar de tubarões. Uhum. Tá entendendo? Porque não tem como saber de forma precisa o prejuízo que a rede social causa na vida de um adolescente. Mas é óbvio que causa. Por quê? Porque o cérebro, ele se desenvolve primeiro na sua parte afetiva, Sim. na sua parte emocional, e depois, assim, só lá para os 28, 20, 29 anos, a parte racional, o cérebro ele se desenvolve por completo, né? Então aí é só aí que você consegue tomar decisões, claro, né? Pensando no desenvolvimento do cérebro, de fato. Decisões completamente racionais. Ou seja, o jovem ele é jogado num ambiente onde ele é exposto às suas vulnerabilidades mais latentes. Sim. Então, ali ele vai se comparar. Ali ele vai criar um senso de ódio por outra comunidade, por outra coisa com que ele não se identifica. Uhum. Ali ele vai criar um senso de idolatria para alguma comunidade, alguma coisa que ele se identifica, para alguma personalidade. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? Os pais eles não ligam para o que o filho consome. Sim. E, de fato, a criança, o adolescente que está dentro da rede social, ele vai se prejudicar. Claro. Porque a rede social trabalha num esquema, a gente chama na psicologia de esquema de reforçamento intermitente.
é o mesmíssimo esquema de um caça-níquel, de um cassino. Ou seja, você entra na rede social, você recebe um conteúdo legal, Sim. você ri, você gosta, ou então você recebe um like, você recebe um comentário, você recebe uma reação no seu story. E aí, você fica excitado emocionalmente. Sim. Você fica feliz. Deslumbrado com aquilo, né? Exatamente. Você fica muito feliz porque você recebeu 30 reações no seu stories. Com certeza. E você começa a viver, caramba, eu quero mais. E vai, e o que acontece? O Instagram não lhe entrega esse pico de alegria novamente tão rápido. Sim. Você fica lá tentando, você fica lá consumindo mais conteúdo, você fica lá postando mais coisa, até que do nada, outro pico. E você fica, caramba, você se surpreende, Uhum. né? É assim com o cassino. Você vai, você joga, você gasta dinheiro até que você ganha. E aí, você fala, caramba, eu vou ficar milionário. Sim. E você gasta o seu dinheiro e você não ganha mais. Que é justamente a falsa ideia, como a gente conversou, né? Exatamente. Aquela falsa ilusão de achar que tá conseguindo algo, só que não tá conseguindo nada de verdade. Exatamente. Ou seja, você cria... É como se a pessoa ela tivesse na cabeça que eu estou conquistando o mundo. Sim. Eu estou conquistando o mundo porque tem fulano que concorda Pois comigo, é. tem ciclano que concorda comigo. Eu faço parte da administração do fã-clube Aham. de XYZ. Aham. E você se acha o máximo. Pois é. Entendeu? Então, essa é outra face do problema das relações pessoais, porque os pais eles não estão muito interessados nessa Sim. questão. Você levantou um ponto que foi do Tinder. Sim. O Tinder é uma... Cara, é um espelho, é um reflexo do que a rede social faz na vida das pessoas. Hoje, por quê? Você entra no Tinder e lá tem uma série de algoritmos, uma série de inteligências artificiais para entender o que está acontecendo com você. Se você está procurando alguém, se você está desesperado, se você é feio, se você é bonito, se as pessoas gostam de você, se não gostam. E se você for feio, isso é provado. Se você for feio, você é jogado no limbo do aplicativo. Pois é. Você tenta e você não consegue. E o que gera isso aí? Uma pessoa desesperada dizer, meu Deus, ninguém gosta de mim e tal, eu preciso comprar o Tinder. Pois é. Eu preciso pegar a versão paga do Tinder. Tu tá entendendo? Aham. E aí, você vai lá, pega a versão paga do Tinder, que é cara, né? E começa a dar dinheiro pra empresa pra ter a expectativa, a esperança que alguém vai olhar pra você. A mesma coisa, por exemplo, no LinkedIn. Tá entendendo? Tipo, o LinkedIn é uma rede social, Sim. como qualquer outra. Claro. Inclusive, para a pessoa que quer se destacar no LinkedIn, ele tem que agir como se fosse uma rede social como qualquer outra. Você precisa mexer, você precisa comentar, você precisa compartilhar coisas, Sim. você precisa interagir. E aí o algoritmo de lá vai lhe recompensar. O sujeito tá lá, ele tá desesperado por emprego. Sim. Né? O LinkedIn é uma rede social que majoritariamente... Quer dizer, ela foi concebida para o ambiente corporativo, né? Foi concebida para o mercado de trabalho. E aí você tá lá, você tá desesperado por emprego, você quer emprego, você sente que o seu currículo não é notado por ninguém, você não é chamado para entrevistas, ou você é chamado para entrevista e você não avança, e você fica nessa, até que você fala, eu preciso comprar o LinkedIn. Sim. Preciso pagar o LinkedIn, pagar a versão paga, que não é barato. É muito caro o LinkedIn por mês. É muito caro. E as pessoas pagam na esperança de serem vistas. Pois é. Ou seja, a rede social, essas redes, eles exploram vulnerabilidades e isso não é teoria da conspiração. Se você pegar entrevistas de ex-presidentes de Facebook, de pessoas que estiveram na concepção do aplicativo, de pessoas que estiveram em concepções de outras redes sociais, eles falam com todas as letras. A gente explorou vulnerabilidades da cabeça do ser humano. Porque o ser humano quer ser recompensado socialmente. O ser humano quer ser visto. O ser humano quer ser lembrado. Pois é. O ser humano quer ter O reconhecimento. Né? Exato, quer ser reconhecido. Meu Deus, eu recebi 1000 likes no meu Instagram. Sim. Eu recebi isso e aquilo e você fica uau. E no fim das contas você não construiu nada. Pois é.